A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos ouvintes que estão aqui nessa noite. Aleluia. E para os nossos ouvintes também, irmão em Cristo, no nosso canal do YouTube. Hoje estamos aqui em um dia especial. Um dia considerado especial por quase todo o planeta. O Dia dos Pais. É uma data comemorativa aonde as famílias celebram o pai que tem. É onde as famílias se reúnem em uma confraternização para homenagear o homem mais importante de suas vidas, o pai. O pai é aquele que cuida, aquele que protege os seus filhos. O pai é aquele que leva o sustento para a família. O pai é aquele que ensina os seus filhos no caminho em que deve andar. O caminho da dignidade, o caminho do bom caráter, o caminho de uma moral de excelência, o caminho para ser um trabalhador, o caminho da honestidade, o caminho do respeito. O pai é uma figura importantíssima. É tão importante que quando Jesus veio a essa terra, através do ventre de Maria, por um milagre e um mistério do Espírito Santo, ele escolheu como pai adotivo José, o esposo de Maria. José foi uma figura importante na vida de Jesus Cristo, porque José cuidou de Jesus, protegeu Jesus quando Herodes queria matá-lo. José ensinou Jesus quando criança. José também deu um ofício para Jesus, um trabalho para Jesus, de carpinteiro. José não aparece muito nas Escrituras, mas teve uma atuação importantíssima como pai adotivo de Jesus, a qual poderíamos nos aprofundarmos. O pai terrestre tem uma importância enorme na vida dos filhos, principalmente quando é um homem temente a Deus, servo de Deus, porque ele cria os seus filhos no caminho da luz, no caminho das Escrituras sagradas, a qual diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. E luz para os meus caminhos.
filho e da sua filha aqui na terra como o provedor da família, o que protege a família, o que guarda a família no caminho do Senhor. E hoje é um dia em que esse dia está sendo celebrado no mundo todo. Há quem diz, e também quem não dá importância para esse dia, dizendo: o dia dos pais é todos os dias. Nós também fazemos aniversário todos os dias. Cada dia que vivemos estamos fazendo aniversário. É mais um dia para a gente. Mas só comemoramos uma vez por ano. É uma ignorância tamanha, tão grande, quem ridiculariza esse dia, dizendo que o dia dos pais é todos os dias, e todos os dias tem que dar importância para o pai. Sim, todos os dias nós devemos dar importância para os pais terrestres e que ainda estão vivos, cuidando de suas famílias, ou sendo cuidados e honrados pelos seus filhos. Mas esse dia se torna especial porque é um dia em que as famílias têm condições de se reunir, de se confraternizar, de fazer um almoço, de fazer algo mais especial que não dá para fazer todos os dias. Nem todos os filhos conseguem ver os seus pais todos os dias. E nem todos os pais conseguem ver seus filhos todos os dias. Tem filhos que estão estudando fora, trabalhando fora do país, mas uma vez por ano ele consegue se organizar, se agendar para ver seus pais nessa data. É importante valorizarmos essa data. Há também aqueles que já perderam seus pais, assim como eu. Já não tenho mais meu pai terreno vivo. Mas muito nessa data aproveita para trazer em memória o pai que teve, o pai especial que teve, o pai que o protegeu, o pai que o ensinou a trabalhar, a ser um homem digno, um homem honesto, um homem de respeito. Hoje eu pude trazer em memória um pouco disso da minha vida, vendo um vídeo de quando meu pai estava vivo. Não é pecado, meus queridos e minhas queridas, trazer em memória a lembrança do seu pai, que foi tão importante em sua vida, que te abraçou, que te alimentou, que andou de mão dada com você quando você era criança, te ensinou os primeiros passos, te ensinou as primeiras palavras, te deu amor, te deu cuidado, te levou para a escola, te buscou na escola, te levou no médico, te trouxe do médico, pôs papinha na sua boca quando você era criança, te colocava no colo e te jogava para cima, e você via o seu pai como o homem mais forte do universo. O pai que te acolheu, que te abraçou, te ensinou a ser um ser humano extraordinário, te ensinou a ser um filho
e uma filha extraordinária. Extraordinária. O Pai que te deu uma educação de excelência. E você se tornou um filho e a filha que é hoje. Porque não estamos falando só para o pai que cuida de filhos, mas para o pai que também cuidou de filhas. Você que não teve oportunidade de ser criado ou cuidado pelo seu pai biológico, mas foi cuidado por um pai adotivo, que te deu todo amor, carinho e cuidado como se fosse seu pai de sangue, seu pai biológico, seu pai legítimo. É importante valorizar também os pais adotivos. Como diz o velho ditado, pai não é aquele que traz ao mundo. Pai é o que cuida, é o que cria. É aquele que dá cuidado e proteção para o seu filho e para a sua filha. E coloca no caminho do Senhor. Mas hoje, eu quero falar do Pai maior. Aleluia. O Pai eterno. Eu quero falar do Pai Aleluia. Glória a Deus. da eternidade. Aleluia. Aquele que nos criou, nos amou e fez de nós, através do seu Filho Jesus Cristo, também seus filhos e suas filhas. Por isso, eu quero trazer Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, que diz assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Diga: Deus, Deus, fala comigo. fala conosco. Deus, fala com o pastor. Fala com o pastor. Deus, fala conosco. Fala conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Pai maior, o Pai eterno, Aleluia. o Pai criador de tudo que existe nos céus e na terra. E nós vemos a oração de Jesus, o Filho unigênito do Pai eterno. Ele agora, humanizado, ensina os seus discípulos a orar, a clamar a Deus com humildade. E não só com humildade, mas com amor, com verdade, com sinceridade. Muitos concedem muito valor ao seu pai terreno, ao seu pai na terra.
fazem pouco caso do Pai eterno. Não consegue ser grato, não consegue demonstrar gratidão e sentimento ao Pai eterno. Não consegue se permitir ser tocado ou tocada pelo Pai eterno. Leva uma vida como se o Pai eterno não existisse, como se o Pai eterno não fosse nada. Leva uma vida sem caráter de um cristão verdadeiro, de uma cristã verdadeira. Acorda e levanta, sem ao menos olhar para o céu e dizer para o Pai eterno: muito obrigado. Não consegue agradecer a Deus pelo trabalho que tem, pela comida que tem, pelo pai que tem, pela mãe que tem, pelos irmãos que tem, pelo estudo que tem, pela vida que tem. Se tornaram filhos e filhas ingratos ao Pai eterno. Você pode honrar o seu pai, você pode honrar sua mãe, e deve fazer isso, valorizar o seu pai, a sua mãe terrena, aqui na terra. Mas se você não valoriza o seu pai maior, aquele que tem o poder de te levar para a eternidade, te colocar no céu, Aleluia. você está perdendo o seu tempo na terra. Porque a vida não consiste aqui na terra. O seu pai guerreiro pode te ajudar aqui na terra, mas ele não te leva para o céu. Ele não te leva para a eternidade, para morar no céu. Quem te leva é o Pai eterno, Aleluia. através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantas pessoas se tornaram ingratos? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o Pai eterno. Não tem tempo para adorar o Pai eterno. Não tem tempo para louvar o Pai eterno. Não tem tempo para glorificar o Pai eterno. Tem tempo para tudo. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para ir para o colégio, tem tempo para lazer, tem tempo para tudo, menos o tempo devido para Deus. Eu fico triste, como eu já presenciei e já ouvi pessoas dizer que não sentem a presença de Deus. Já presenciei pessoas lá no culto chupando chicletes, mascando chicletes na hora do culto, chupando bala na hora do culto, mexendo em celular na hora do culto, que cochicham, conversam na hora do culto. Pessoas que não conseguem ter uma conexão com Deus. Um dia alguém me perguntou: pastor, por que eu não consigo ter uma conexão com Deus? Por que eu não consigo sentir a presença de Deus? Eu pude responder para a pessoa: porque você é um filho ingrato. Quem é ingrato não sente a presença de Deus. Quem é ingrato não tem conexão com Deus. Quem é ingrato não ama Deus. Nós temos a atuação na terra do filho ingrato e da filha ingrata. Aquele pai que fez tudo, aquela mãe que fez tudo para os seus filhos e suas filhas, para dar o melhor que pôde dentro da sua condição de moral e honestidade. E nós vemos esses filhos e essas filhas que rebeliaram com seus próprios pais, que gritam com o pai, gritam com a mãe, não conseguem falar
senhora, não consegue tomar a bênção do pai, não consegue tomar a bênção da mãe. Tem uns que até bate no pai, bate na mãe, não consegue honrar o pai e a mãe. Filhos rebeldes, filhos desnaturados, filhos ingratos, que destrói a reputação do pai, destrói a reputação da mãe. Tem uns que até matam o pai e a mãe por causa de herança. Filhos e filhas rebeldes, que se voltaram contra o próprio pai e contra a própria mãe. E existe aqueles que se voltaram contra o Pai eterno, o Pai maior, se tornaram ingratos, se tornaram egoístas, mesquinhos, mesquinhas. Não consegue glorificar a Deus quando está com saúde. Não consegue glorificar a Deus quando está tudo funcionando em sua vida. Mas quando vai para o leito de morte, lá se lembra de Deus. Quando está desempregado, se lembra de Deus. Quando está doente, se lembra de Deus. Quando está passando por alguma coisa difícil, se lembra de Deus. Os filhos ingratos só lembram do pai e da mãe quando estão precisando de alguma coisa. Os filhos ingratos só se lembram de Deus quando estão precisando de uma bênção, quando estão precisando de alguma coisa para se beneficiar. Mas aqueles que amam o pai e a mãe de verdade, eles honram seu pai e sua mãe todos os dias, amam seus pais, cuidam dos seus pais, não procura e não liga só quando está precisando de uma continha financeira, de um dinheiro emprestado. Aqueles que verdadeiramente amam seu pai e sua mãe, valorizam o pai e a mãe que tem. E aqueles que amam a Deus não procuram a Deus só quando está precisando de uma bênção, não. Eles procuram a Deus para agradecer. Aleluia, glória a Deus. Eles procuram a Deus para dizer: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Eles agradecem a Deus, são gratos a Deus. Aleluia. Mas existe um grupo de pessoas ingratas que ainda se coloca no patamar de filho e filha de Deus. Muitos filhos já deixaram de ser filhos e filhas de seus pais terrenos há muito tempo, quanto mais com Deus. Quando você não valoriza o seu pai, você deixa de ser filho. O filho que não valoriza o pai e a mãe não é filho de verdade. Tem desconhecido que dá mais valor ao pai e à mãe do que ao próprio filho. O filho que responde seu pai e sua mãe não é filho de verdade. O filho que não honra seu pai e sua mãe não é filho e filha de verdade. Já deixaram de ser há muito tempo. Mesmo o sangue correndo na veia, já deixaram de ser. E muitos já deixaram de ser filhos e filhas de Deus há muito tempo. Não valorizam a Deus, não agradecem a Deus, não têm amor por Deus. Não amam a Deus de verdade. Se você não ama a Deus de verdade, quem é você? Se você não ama o seu pai aqui na terra de
sua mãe como se fosse um colega. E aí, brother? E aí, cara? E aí, mulher? Coroa? Não. A Bíblia manda honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Pega na mão do seu pai. Pega na mão da sua mãe. Beija a mão dele, beija a mão dela e toma a bênção. Sim, senhor. Não, senhora. Respeita. Respeita o Pai Eterno. Respeitem o Pai Eterno. Aquele que criou o céu, criou a terra. Aquele que nos criou, nos deu a oportunidade de viver. Nessa oração que Jesus fez, tem 6 coisas nessa oração. 3 diz respeito ao Pai Eterno. E 3 diz respeito à nossa necessidade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que significa isso? Pai nosso que estás no céu? Diga, Pai nosso, que estás no céu. Diga forte, Pai nosso, que estás no céu. Estás no céu. Sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui? Não só querendo, mas como disse, que Deus é maior. Aleluia. Está acima de tudo e de todos. Quando diz Pai nosso que estás no céu, Aleluia. nós estamos reconhecendo que Deus está acima de nós, de tudo e de todos. Ele está no alto, Ele está acima de tudo e de todos. Ele é maior. Glória a Deus. Ele é maior. Glória a Deus. Quem somos nós? Pequenos terrestres, seres humanos, achar que somos mais do que Deus. Quem somos nós para acharmos que podemos ter uma vida sem Deus, que podemos viver sem Deus e ainda ir para o céu? Não somos nada sem Deus, não somos nada sem o Espírito Santo, não somos nada sem Jesus Cristo. Ele é maior. Aleluia. Santificado seja o teu nome. Significa, Glória a Deus. Jesus está dizendo, respeitem o Pai Eterno, tenha temor pelo Pai Eterno, tenha consideração pelo Pai Eterno, porque respeito também é amor. Respeito verdadeiro também é amor. Tem respeito que vem pelo dever. Tem gente que só respeita o outro porque ele é obrigado a respeitar. Mas quando o respeito vem do amor, quando você respeita porque você ama, aí é diferente. Santificado seja o teu nome. Respeitem o Pai Eterno. Glória a Deus. Respeitem não só por obrigação, mas por amor. Valorize o Deus, o Pai que criou o céu e a terra, o Pai maior, Glória. que nos deu a oportunidade de viver, de existir, de estarmos aqui. Venha o teu reino. O que tem no reino de Deus, irmãos? O que tem no reino de Deus que Jesus pediu para nós? Venha o teu reino. Jesus está dizendo, venha sobre nós o teu amor, Aleluia. a tua graça, a tua misericórdia, a tua justiça, o teu perdão, a tua misericórdia. Venha o teu reino. Venha. Providência, prosperidade, milagres, Aleluia. vitórias. Glória a Deus.
bênçãos, curas. Tudo isso vem do céu. E Jesus pediu para nós: seja feita a tua vontade. O filho e a filha que ama o Pai eterno, ele não anda por si próprio, ele não faz a sua própria vontade, ele não anda no seu próprio caminho, ele não anda por aí aborrecendo Deus, mas ele se submete à vontade de Deus. Aleluia. Ele se submete à vontade do Pai eterno. Ele aceita ser aquilo que Deus preparou para ele ser e ter e viver. Ele não entra em choque com a vontade do Pai eterno. Ele não entra em choque com a vontade de Deus. Ela não entra em choque com aquilo que Deus preparou para ela ser, ter e viver. Mas quem não é filho e filha não valoriza o Pai eterno. Não está nem aí para o Pai eterno. É como o filho e a filha que não valoriza o esforço que a mãe fez, que o pai fez para dar a ele uma vida, uma faculdade. Existe filho e filha que cresce e tem vergonha do pai, tem vergonha da mãe. Tem vergonha de apresentar o pai e a mãe para as pessoas, para os colegas, porque são ingratos. Tem vergonha do pai e da mãe porque trabalha de gari, porque faz reciclagem, porque são pessoas humildes. Mas foram eles que levaram muitos filhos e filhas ao sucesso da pobreza, ao sucesso, porque deu dignidade, deu educação. Muitos que estão no topo do sucesso hoje veio da pobreza do pai e da mãe, dos cuidados do pai e da mãe. Aquela mãe que era lavadeira levou seu filho ao sucesso da medicina. Aquele pai que era gari, pedreiro, servente, cobrador de ônibus, funcionário de estacionamento, garçom, padeiro, auxiliar de serviços gerais, motorista de ônibus. Muitos que estão no sucesso hoje, vivendo o sucesso hoje, foi porque o pai e a mãe se sacrificou para dar o que tem, até a casa. Deus nos deu uma casa no céu, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Devemos ser gratos ao Pai eterno, Aleluia. não pelo que Ele faz por nós, mas pelo que Ele é, o Deus Glórias a Deus. de amor e de justiça, Aleluia. que nos deu a oportunidade de existir. Aleluia. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Deus, Ele sustenta a nossa necessidade no dia a dia. Prosperidade não é ostentação e nem é riqueza. Prosperidade é necessidade suprida no dia a dia. Agradeça a Deus pelo seu alimento no dia a dia, pela roupa que você tem para vestir, pelo sapato que você tem para calçar, pelo tempo que você tem para morar. Suas necessidades estão supridas. Glorifica a Deus. Aleluia.
E diz aqui, Jesus continua orando, dizendo: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não consegue perdoar, você também não vai receber o perdão do Pai Eterno. Se você não consegue perdoar, também não será perdoado. Jesus está ensinando aqui. Nós devemos perdoar uns aos outros para sermos perdoados por Deus. Nós, pais, ensinamos os nossos filhos a perdoar uns aos outros. Quando o irmão, uma irmã briga com outra, nós ensinamos: vai lá e pede desculpa, vai lá e pede perdão. Aí o outro chega, o que está errado, pede perdão, pede desculpa. Nós ensinamos o outro a aceitar o perdão e aceitar as desculpas. Tem que ser recíproco. Perdoe e será perdoado. E diz aqui: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Em todo momento, o mal está querendo nos atingir, o mal está querendo nos destruir, o mal está querendo tomar posse da nossa vida. Jesus nos ensina a pedir a Deus para nos livrar do mal, nos livrar das coisas ruins. Assim como nós ensinamos os nossos filhos a não ir para o caminho errado. Mas tem filhos que, mesmo sendo ensinado pelo pai e pela mãe, vai para o caminho errado, vai para as coisas erradas, e sofre por isso, e faz pessoas sofrerem também. Jesus ensinou a nós pedirmos ao Pai Eterno os livros do mal. Mas tem gente que quer ir na direção do mal, quer viver o mal, quer viver o pecado, quer viver as coisas ruins, quer viver a miséria deste mundo. E acabam fazendo uma escolha. Saem da presença de Deus para ir para as coisas ruins desse mundo. E Jesus está dizendo: livra-nos do mal. Você quer que Deus te livre? Ou você quer ir na direção do mal? Você quer ser um bom filho ou um mau filho? Uma boa filha ou uma má filha? Quer que Deus te livre? Você quer ir com seus pés fazer o mal? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. A Deus pertence Aleluia. todo o poder, toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia! E todo o reino. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não queira viver uma vida sem Deus, sem o Pai Eterno, porque tudo que você precisa é dele. Aleluia, Jesus. Você precisa de Deus para continuar existindo e para ir para o céu. Essa vida acaba, essa vida é passageira, mas lá do outro lado tem uma vida eterna nos esperando. E para onde nós vamos? Livre do mal? Ou vamos para a direção do mal? Vamos ficar livres do diabo da eternidade? Ou vamos ficar com ele na eternidade? Diga: livre-nos do mal! Livra-nos. Eu quero ser livre do mal, Senhor, porque eu quero estar contigo no teu reino eterno. Aleluia, Jesus. Não ande na direção do mal, ande na direção de Deus. Aleluia. E valorize o Pai Eterno. Aleluia. Valorize o Pai Eterno. Aleluia. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Diga: eu valorizo o meu Pai Eterno. Pai eterno. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos ficar por aqui com esta mensagem. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe.